Olá, aqui é a Gisele do canal Mamãe Te Ajuda e hoje eu tô aqui para falar de alguns sinais que as crianças podem começar a apresentar quando estão dentro dos transtornos do espectro autista, tá bem? Então, se você tem interesse nessa informação, bora lá, vem comigo! Um dos sinais que normalmente leva os pais a ficarem preocupados, acredito que é o sintoma que é mais gritante para as famílias, é a ausência da fala. Então, se o seu filho apresenta atraso na fala, é bom você pedir uma avaliação realmente para verificar o que está acontecendo. Não acreditem naquela história de que cada criança tem seu tempo, tá? Isso não é totalmente verdade. Pode ser que cada criança tenha seu tempo desde que ela esteja tendo um acompanhamento. Então, tá tendo tratamento com fono, e aí sim, você pode dizer que cada criança vai ter seu tempo dentro do tratamento que ela está recebendo, dentro do acompanhamento, tá? Agora, se essa criança não está recebendo nenhum tipo de acompanhamento e ela está com um atraso grande de fala, não espere essa história de cada criança tem seu tempo. Ah, até os 4 ou 5 anos algumas crianças começam a falar, então espera até lá. Não, por favor, não acredite nisso, tá? Procure um profissional adequado que tenha realmente como te amparar nesse momento, ok? Então, atraso na fala é um sinal bem alarmante, bem gritante, na verdade, né? Porque é algo bem visível. Então, é o que mais leva os pais a procurarem por ajuda, a desconfiarem de um possível autismo. Mas não é só ele, tá? O atraso na fala é um detalhe. É importante ficar de olho também nas outras características, por quê? Porque às vezes a criança ela fala, e aí ela fala, mas a comunicação dela não tá adequada. Ela consegue falar, mas ela fica repetindo 1000 vezes, de repente, uma mesma frase que ela escutou num desenho. Ou você fala com ela e ela não tem total compreensão daquilo que você está dizendo. Ela fala, mas a comunicação dela não tá ok. Então, é bom prestar atenção em detalhes, tá? Sempre preste atenção nos detalhes dos seus filhos, porque são esses detalhes que fazem a diferença para que um diagnóstico precoce auxilie no desenvolvimento mais rápido. Outro ponto interessante e bacana de sempre observar. Se o seu filho tem interesse em apenas alguns brinquedos, se ele tem, se ele sabe, sempre brinca com os mesmos, tá sempre brincando com o mesmo brinquedo, ele tem lá 10 brinquedos diferentes, 20 brinquedos diferentes, mas ele só quer brincar com um. Sempre aquele mesmo brinquedo e sempre brincando do mesmo jeito. Ele não varia a brincadeira. Ele vai, é para montar? Então ele vai só montar de um mesmo jeito. Ele não vai, você não vai vê-lo pegando aquele brinquedo e fingindo que é um avião. Você não vai vê-lo pegando aquele brinquedo e montando o que parece ser um carrinho e brincando, vrum, vrum. Não, você não vai vê-lo fazendo isso. Porque ele só vai dentro de um único objetivo naquele brinquedo. Se é montar, eu vou montar. E vai ser sempre de um mesmo jeito. Ele não vai encontrar outras formas de brincar com aquele brinquedo. Isso também é um ponto que é interessante de observar. E, se você perceber, procurar ajuda, tá? Uma boa parte dos autistas, não é o caso do meu filho, mas uma boa parte dos autistas não demonstra medo em situações de perigo. Então, assim, é uma situação extremamente perigosa. Ele tá lá em cima de uma cadeira que tá bamba, que você percebe que já tá enferrujada, que tem uma grande chance de cair e ele não percebe. Ele tá lá dançando em cima da cadeira sem se preocupar com nada. É claro, isso não é uma característica que que pode aparecer só em autismo, tá? Tem crianças que são um pouco mais ousadas mesmo. Mas se essa característica de repente vier combinada com outras que a gente vai falar aqui, talvez fosse bom acompanhar. Eu falei que não é o caso do meu filho porque meu filho apresenta o processo ao contrário. Meu filho tem muito medo. E ele tem tanto medo, que ele não ousa em nada.
E isso provoca outros problemas para ele. Então, ele não pula, estou tirando os dois pezinhos do chão, porque ele tem medo. Ele não confia no próprio corpo. Ele tá começando a melhorar um pouquinho agora com o TO, com a TO, né? Porque é essencial, tá, gente? As crianças precisam da TO também, porque ela faz toda essa parte bacana da coordenação, dessa estrutura, né? Para fazer com que a criança tenha confiança nessa estrutura dela, que ela saiba até onde ela pode e não pode ir. Então, é essencial. Uma coisa que é clara também no autismo é não atender pelo chamado do nome. Você tá lá do lado da criança, fulano, 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 e fulano nem aí para você. Não olha nada para você. É claro que a gente sabe que de vez em quando as crianças estão distraídas, brincando, né? Acontece. Ela tá lá distraída, você tá chamando, ou ela não tá nem um pouco interessada em parar a brincadeira para olhar para você. A gente sabe que isso pode acontecer em casos de não autismo também. Só que as crianças neurotípicas, elas olham para você ao ser chamadas pelo nome, pelo menos 80% das vezes. O que não acontece com as crianças dentro do TEA, tá? Então, se você perceber que o seu filho praticamente não responde ao chamado pelo nome, procure avaliação também, tá? Isso é muito, muito importante. Eles precisam atender pelo chamado do nome. Isso não é jeitinho deles, tá? Isso daí já é uma presença de alteração. Interesses específicos. Olha, quando a criança demonstra, que é o que a gente chama de hiperfoco, né? Quando a criança demonstra um excesso de interesse em um único assunto, isso é um hiperfoco. Então, seu filho assiste Patrulha Canina o dia inteiro. E se deixar, o assunto do dia inteiro vai ser Patrulha Canina. Ah, porque o personagem desse, porque esse não fez não sei o que, ai, porque não sei o que lá. E ele vai falar o dia inteiro desse assunto. Isso é um hiperfoco. Normalmente, quem tem hiperfoco não percebe que tá falando demais e que às vezes a pessoa que tá do lado não tá interessada naquilo. E ela continua falando, 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 falando. E você, às vezes, até tenta mostrar que, tipo, olha, já deu. E mesmo assim, eles permanecem no mesmo assunto. Então, interesses muito específicos também entra nesses sinais, tá? Dentro desses sinais de crianças dentro do TEA. Pouco ou nenhum contato visual. Por que esse é diferente do ser chamado? Porque esse daqui, às vezes você tá com a criança na sua frente, ela tá brincando contigo, ela tá lá, sei lá, montando um quebra-cabeça com você, ou brincando com um carrinho, só que ela não te olha nenhuma vez. Você tá lá narrando pra ela, né, toda a brincadeira. Olha, o carrinho, ele entrou agora embaixo dessa ponte, vrum, e agora ele vai subir, vrum, vrum, vrum. E essa criança só olha pro objeto. Ela não olha pra você. Ela não troca com você o olhar. Isso é um sinal bem sério de possibilidade de estar dentro do transtorno do espectro autista. De novo, é preciso, tá? Às vezes pode acontecer dela estar distraída, não querer olhar para você, mas é preciso que, para ser dentro do neurotípico, precisa olhar pelo menos 80% das vezes para você. E se ele não faz isso, considere avaliar também. Porque para que essa criança se desenvolva, gente, é preciso contato visual. Para que ela possa aprender a te imitar, para que ela possa aprender a falar, para que ela possa aprender a fazer variações, para que ela possa aprender a conviver em sociedade, ela precisa olhar para você, ela precisa ver o modelo. Se ela não faz esse contato visual, isso já impede o crescimento dela muito, já impede que ela desenvolva muito. Então, essa é uma das primeiras coisas que costuma ser trabalhada quando a criança não faz contato visual. É uma das primeiras coisas a ser trabalhada. Essa criança precisa fazer contato visual, tá? Então, acho bacana que você, se você perceber que seu filho tá com essa questão, procure ajuda, porque essa daí é uma das principais, um dos principais pontos de preocupação quando se trata do TEA, tá? Crises nervosas.
As crises nervosas, né, que são as famosas crises dos autistas, elas são diferentes de birras. Só Tá. que o que que vem a diferença? Qual é a diferença nesse caso? Na birra, a criança tá te testando. Ela quer saber se você vai entregar aquele objeto para ela caso ela grite e berre muito. E é claro, a gente não vai reforçar, né? Esse tipo de atitude, então a gente não vai entregar, óbvio. Só que na birra, a criança não vai se machucar. Ela vai, ela vai espernear, bater o pé, vai fazer você passar um pouco de vergonha. Mas assim, gente, isso é tão normal que não deveria nem ser debatido. Tá? As crianças, elas têm que passar por esse tipo de processo até elas entenderem, até o organismo delas entender, até o cérebro delas processar que, tipo, não vou poder ter tudo na vida. E é assim que segue. Entendeu? Agora, assim, na birra, na crise nervosa, na crise no autismo, é diferente. Se essa criança entrou em crise, ela já não tem mais nenhum controle emocional ou estrutural. O organismo dela todo entrou em colapso. Então, vamos dizer que você viu a criança naquele estado e você faz o que ela quer. Nem isso vai acalmar ela. Nem isso. Porque ela já tá fora de controle. E se você grita com ela, ela grita mais alto ainda, porque ela já não quer mais escutar, ela já não consegue mais processar aquilo que está acontecendo. Já foi. Então a única coisa que você pode fazer a partir daí é esperar ela se acalmar para tentar resolver depois. Entendeu? E por isso que a crise é uma coisa complexa. E por isso que é importante os pais prestarem atenção. Com o tempo, você começa a perceber, quem é pai de TEA, começa a perceber, de criança dentro do TEA, começa a perceber as nuances, as pequenas nuances de birra e crise. As pequenas diferenças, você começa a notar quando de fato é uma crise e quando é uma birra. Porque crianças dentro do TEA também fazem birra, tá, gente? É normal, eles também fazem. Também está dentro do processo de aprendizagem deles. Bom, outro ponto interessante, muito importante de se acompanhar. Manias incomuns. Eles têm bastante manias incomuns, tá? O meu filho, por exemplo, ele tem seletividade alimentar, né? E por conta disso, ele não come certas coisas. Mas quando ele come, tem que ser do jeito que ele quer. Então, por exemplo, pizza. Ele adora massa de pizza. A massa da pizza. Então, você tem que apresentar para ele a massa, sem nenhum recheio, mostrar, apresentar. Não pode cortar, tá? Você tem que apresentar para ele inteira a massa e deixar que ele, com a mãozinha dele, vá lá e corte a massa, que não pode ter nenhum recheio, não pode ter nenhuma nada, é a massa. Manias mais que ele tem. Ele só dorme com os paninhos dele. E não é pelo menos uns 10 panos. E esses panos precisam ficar todos embaixo da barriga dele, porque ele dorme de barriga para baixo. Os panos precisam ficar todos de barriga, embaixo da barriga. Ele dorme praticamente assim, encurvado. Então, assim, existem algumas manias que podem entrar dentro dessa questão do espectro, tá? Não, claro, não são todas, né? Mas a gente precisa observar isso daqui, uma coisa que se ele tem, é bom você comentar com o médico que está avaliando, porque pode ser que seja algo que entre dentro da característica, tá bom? E a última que eu vou comentar hoje é dificuldade em expressar sentimentos. Eu já escutei que autistas não têm sentimentos. Mentira. Eles têm. Eles têm muito, mas muito mesmo, muito sentimento. Só que eles não sabem expressar. Eles não são. As crianças neurotípicas, normalmente, elas demonstram bem, né? Quando elas estão cansadas, quando elas estão tristes, quando elas estão muito felizes, quando elas querem carinho, elas vêm, te abraçam, beijam. Não são todos os autistas que conseguem fazer isso. O meu, por exemplo, ele tem uma certa resistência a abraços. Ele tá melhorando, mas ele tem uma certa resistência a abraços.
Então, se você abraça de leve, ele até aceita. Mas se você quer dar um abraço mais firme, mais apertadinho, ele já não gosta, ele já te empurra, deixa ele desconfortável. Beijo, ele só aceita que a gente beije ele, ele não gosta de dar beijo nos outros. Então, isso significa que meu filho não é carinhoso? Não, pelo contrário, meu filho é extremamente carinhoso. Às vezes ele para do meu lado assim, se ele fica encostado, ele fica mexendo no meu cabelo. E eu sei que essa é a forma dele de fazer carinho. Porque ele ainda não sabe, ele não consegue, ele não tem ainda a destreza de vir fazer assim. Ele ainda tá aprendendo essas coisas. Então, não é que eles não tenham sentimentos, eles só têm dificuldades em expressar. Então, se você perceber que seu filho tem uma certa dificuldade em expressar os sentimentos, talvez também seja uma característica dentro do TEA, tá? Não significa que seu filho é mau, que ele não consegue. Ai, meu Deus do céu, ele não sente, ele não sabe sentir a dor dos outros, não sei o quê. Não, gente, para, calma. Calma, não pensa assim, tá? Isso é uma característica dentro do TEA que pode ser desenvolvida. Esse desenvolvimento de empatia é trabalhado com o tempo também, tá bom? Fiquem tranquilos. Todas as crianças vão apresentar todas essas características? Não, óbvio que não. Algumas crianças vão apresentar mais características, outras vão apresentar menos. Existem outras características que eu não falei aqui. Por isso que é importante a gente prestar atenção nos sinais, alguns sinais, e se for necessário procurar ajuda. Porque só os profissionais vão poder dizer com certeza se eles estão dentro do espectro ou não, tá? É importante ficar alerta aos sinais que eu comentei, mas existem outros que, assim, são inúmeras possibilidades dentro do TEA, tá? Dentro do autismo. Inúmeras mesmo. As crianças com autismo, nenhuma delas são iguais. Tanto que quando você entra com seu filho dentro de um programa de tratamento, é feito um programa de tratamento específico para o seu filho. Só para ele. Porque ele não vai ser igual ao filho de ninguém. Seu filho não vai ser igual a nenhuma outra criança com TEA. Então ele precisa de um plano só para ele. E é assim que funciona com todas as crianças. Então, eles não são iguais. Essas características, esses sinais, são apenas alertas mesmo, tá? Pode ser que seu filho apresente dois desses, pode ser que seu filho apresente um, pode ser que ele apresente todos, pode ser que ele apresente outros. Então, é só uma dica mesmo, para que vocês fiquem de olho, porque quanto antes começa-se o tratamento, melhor se vê os resultados. É sempre bacana a gente ficar de olho no desenvolvimento dos nossos filhos, tá bom? Então, por hoje é só. Acho que eu já falei bastante. Se precisar de alguma informação mais, manda aqui nos comentários. Se vocês souberem de outros sinais de alerta, também deixa aí pra gente poder divulgar a informação. E precisando de mim é só me chamar, tá bom? E é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se inscreve no canal, clica no curtir, deixa seu joinha, né? Faz seu comentário, ajuda a gente a fazer com que esse canal tenha mais visualizações, tá certo? Então, beijão pra todo mundo, fiquem bem, boa semana e até a próxima. Tchau, tchau.